Olá, querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga. Já perdemos as contas de quantos dias nós estamos em quarentena, pelo menos eu já perdi. E muitos se surpreenderam o quanto que é difícil nós ficarmos em casa, o quanto é difícil nós ficarmos mais reclusos, o quanto que é difícil nós mudarmos nossa rotina. E todos nós estamos experimentando isso de diversas e diferentes formas, mas é uma situação bastante complicada. E uma das coisas que nós também estamos percebendo é o quanto que a nossa vida está conectada com outras pessoas. Porque nós somos constantemente chamados a estarmos cuidando de nós mesmos e evitando que nós sejamos aqueles que levam vírus para outras pessoas. E isso demonstra de que as Escrituras elas têm razão em dizer tantas e tantas vezes que a nossa vida está conectada, a nossa vida está interligada, que nossas ações elas também refletem sobre a vida de outras pessoas. Eu gostaria de trazer rapidamente uma história para que nós possamos refletir sobre ela. Eu não vou ler a história toda, mas é a história de Caim e Abel, a história que nós encontramos lá em Gênesis 4. E ali nos é contado de que dois irmãos, eles levam uma oferta a Deus. E fato é de que Deus se agrada mais da oferta de Abel do que de Caim, porque Abel procede melhor na sua maneira de ofertar. E Deus ele chega para Caim e pergunta: Caim, por que você está com o teu semblante tão caído? Por que você está sentindo o que você está sentindo? E Deus emenda: não é certo que se você proceder bem, também serás aceito? E aí ele continua e diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti e cumpre-te dominá-lo. Querido irmão, querida irmã, nós devemos nos perguntar como que nós devemos proceder enquanto pessoas cristãs nesse tempo de pandemia. Qual que é a nossa atitude? Essa é uma pergunta muito importante. O egoísmo, o individualismo, a teimosia, a arrogância são frutos desse pecado que constantemente bate também a nossa porta e nos diz que nós podemos afrouxar e cada um deve cuidar de si, de que nós deveríamos seguir aquele ditado: cada um por si e Deus por todos. E na verdade foi justamente o que Caim também responde a Deus quando Deus pergunta onde estava o seu irmão. E ele responde para Deus: acaso sou eu o tutor, o responsável pelo meu irmão? Essa responsabilidade nós temos dificuldade em assumir. Nós temos dificuldade em assumir de que a nossa vida está assim tão interligada. Nós temos dificuldade em cuidarmos de outras pessoas, em termos esse propósito em nosso coração. Mas foi para isso que Deus nos libertou em Cristo Jesus. Cristo nos libertou para a liberdade. É o que o apóstolo Paulo diz também em Gálatas 5, versículo 1. Ele diz assim: para a liberdade foi Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não submetam novamente ao jugo da escravidão. Vocês estão libertos da autonecessidade de se justificarem, de somente estarem clausurados em si mesmos. Vocês estão livres para amar, livres para ser seres humanos conforme os sonhos de Deus, conforme os planos de Deus. E por isso é que constantemente a Escritura ela nos chama, a palavra de Deus nos chama a nós sermos a presença de Cristo no mundo, de sermos e vivermos essa nova realidade, essa nova humanidade no dia a dia, que nos chama a não olharmos somente para nós mesmos, mas nos chama para olhar para o bem comum, para a vida de outras pessoas. As outras pessoas se tornam especiais para nós, assim como Deus se tornou especial para cada um de nós. E nós também somos chamados a nos sacrificarmos pelo bem de outras pessoas. Às vezes fazemos aquilo que nós não gostaríamos de fazer, assim como Deus também na pessoa de Cristo fez por nós o que fez. O seu sacrifício na cruz, que nós lembramos na sexta-feira, a sua ressurreição, não foi algo que aconteceu para Ele, que Ele fez para Ele, mas é algo que Deus fez para cada um de nós, e nós somos chamados a também sacrificarmos as nossas vontades, às vezes a nossa possibilidade de ir e vir e de cuidarmos de outras pessoas. E por isso
Essa é a nossa função, a nossa tarefa nesse tempo, de nós não nos aglomerarmos. Se o mercado está cheio demais, vai no outro horário, vai em outro mercado. Se o banco está cheio demais, vai no outro horário. Tente não se juntar com muitas pessoas, aconselhe outras pessoas para que façam o mesmo, use as máscaras, faça sua higiene, são meios pelos quais nós podemos cuidar uns dos outros. E eu gostaria de incentivá-lo, a você que vive a fé cristã, a estar vivenciando a fé dessa maneira, de maneira bastante prática, de maneira bastante importante nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero assim desejar a cada um e a cada uma de vocês a paz de Cristo, que nós possamos ser a presença de Cristo no mundo onde nós estamos vivendo, nessa situação e ali onde nós estamos no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe. Amém.